E a gente vai voltar a falar agora aqui sobre o novo recorde do principal índice da Bolsa Brasileira e o que está por trás, gente, de todo esse movimento. Para isso eu converso agora com o Matheus Amaral, que é especialista em renda variável do Inter, que já está aqui comigo. Matheus, muito bom dia para você, meu querido, muito obrigado aqui, né, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar aí do que o Ibovespa, o que tem por trás aí dessas altas e constantes renovações de máximas históricas aí do Pois é, Ibovespa. Matheus, é um ânimo, né, que assim, e aliás você vai me lembrar melhor isso no início do ano. No início do ano a gente, pelo menos em projeções econômicas, as projeções não eram das melhores até o final desse ano, né, se a gente lembra, eu sempre gosto de pegar como referência o Boletim Focus do dia 10 de janeiro, que a gente tinha a projeção de câmbio a R$ 6, a projeção de inflação praticamente em 5,5%, ali passando, né, muito do teto da meta de inflação. E esse cenário vem mudando completamente, inclusive a atividade econômica do país para o final desse ano. E o Ibovespa também não tinha lá esse bom cenário que a gente tinha para agora. O que está por trás desse rally? Isso é realmente apenas reflexo do que a gente tem do cenário internacional, né, de toda essa movimentação dessas notícias em relação às negociações comerciais e essa questão do diferencial de juros, que alguns defendem que sustenta realmente, né, uma boa movimentação, uma boa atratividade, né, para o Brasil. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, acho muito bem lembrado que no início do ano a gente mesmo não tinha tanta perspectiva assim, positiva para o Ibovespa. O mercado ele estava com um clima que não era de festa de final de ano, né? Mas vale lembrar que a gente estava lá no início do ano muito preocupado com os riscos fiscais no Brasil, tinha voltado à pauta de novo, mas por outro lado a gente teve um movimento que a gente não esperava tanto, que era um investidor estrangeiro diversificando geograficamente. Então a gente vê todo esse movimento na Bolsa nesse ano por conta principalmente aí do investidor estrangeiro que foi para mercados emergentes. E não é só a Bolsa brasileira que sobe, que bate e renova constantes máximas históricas nesse ano, não. A Bolsa chilena, a Bolsa peruana, entre outras bolsas aí, principalmente aqui da América Latina, né? Tem renovado máximas históricas. E se a gente for ver, inclusive, o número de máximas históricas da nossa bolsa, da mexicana versus a chilena, por exemplo, a chilena já bateu mais de 40 máximas históricas, enquanto a gente está em torno de 20 máximas históricas nesse ano, tá? Então, ainda reflete isso também no nosso valuation está embutido alguns riscos por aqui, mas a gente poderia estar vivenciando um ambiente ainda melhor, um ambiente ainda mais pujante para a gente. É claro que tudo que a gente falava no final do ano passado e no início desse ano ainda está na mesa, os riscos ainda estão na mesa. Então, impede da gente estar falando aqui de uma bolsa a quase 200 mil pontos, que inclusive a 150 continua barata em termos de valuation. Mas, basicamente, esse movimento que a gente viu foi capitaneado pelo investidor estrangeiro que tem desovado um pouco da liquidez para mercados emergentes. Matheus, quando você fala que a gente poderia estar no patamar melhor e que os riscos do início do ano continuam sobre a mesa, que riscos são esses que impedem, então, de que a gente tenha um rally maior comparado, né, a pares emergentes, como você muito bem mencionou agora? Olha, eu poderia elencar, acho que três aqui. Primeiro, o ambiente de negócios instável, ele atrapalha a percepção de risco e do ambiente para o investidor. Então, a gente tem visto mudanças nas regras a todo momento, mudanças, inclusive, tributárias a todo momento. Então, o ambiente de negócios ele precisa estar um pouco livre de incertezas. Segundo, claro, acho que talvez primeiro até seria o ambiente de juros. A gente está no nível de juro real a 10% quase, então é um nível elevadíssimo de juros, o que pressiona o resultado das companhias. A gente, apesar de apesar de a gente estar vendo as empresas da bolsa resilientes, né, muitas empresas conseguindo aí fazer um trabalho de resiliência diante de um cenário de juro elevado, isso machuca o resultado das empresas, isso pressiona o resultado principalmente das mais alavancadas,
das companhias mais dependentes de dívida, que possuem um nível de endividamento um pouco maior, precisam disso para nível de capital de giro. Então, a gente vê essa pressão também nos resultados. O juro ele é importante, né? Em terceiro lugar, acho que a gente pode, além do cenário de incertezas, né, que também acaba sendo um ponto de incerteza, é o risco fiscal. Então, acho que principalmente esses fatores impedem a nossa bolsa de estar surfando num nível que a gente viu a Argentina no passado, por exemplo, com o efeito Milei. Uhum, Então, a gente ainda tem o risco na mesa que joga a bolsa para esse nível de valuation que a gente está vendo. uhum, Mesmo a 150 mil pontos, a gente está com uma bolsa negociando a 8 vezes e meio lucro. uhum, E a gente vê quando você olha um gráfico, por exemplo, que eu gosto de ver muito aqui, que é o preço-lucro da bolsa versus o lucro por ação das empresas. O lucro por ação ele seguiu aumentando ao longo dos últimos 4 anos, enquanto o valuation, o PI, o preço sobre lucro, ficou estagnado em 7, 8 vezes. Ao longo dos últimos 4 anos, a bolsa não andou, mas o lucro das empresas seguiu andando. Então, traz esse desconto. É claro que os riscos eles podem trazer uma expectativa de redução desses resultados para os próximos anos, se os riscos continuarem os mesmos, né? Mas a gente viu um efeito diferente no lucro, que traz esse desconto aí para a nossa bolsa, frente aos pares emergentes mesmo. Se a gente uhum. pega os pares emergentes, estão sendo negociados a 10 vezes lucro, enquanto a nossa bolsa aqui Uhum. está abaixo, aí, uma das bolsas mais baratas do mundo, inclusive. Agora, Matheus, para o ano que vem, a gente já tem, inclusive a XP falou agora sobre isso, né? A gente tem algumas previsões, da XP é uma delas, de que para o ano de 2026 a gente deve ter um Ibovespa a 170 mil pontos. Quando a gente falava no início do ano, eu lembro muito claramente disso, quando a gente falava no início do ano assim, Ibovespa a 150 mil pontos, né, no final do ano, era um negócio ainda distante, parecia muito otimista demais para ser verdade, né? E para o ano que vem, agora já se falando em bolsa a 170 mil pontos. Esse cenário se alinha ao do Inter também? Como que vocês veem o Ibovespa para 2026? Lembrando que é um ano eleitoral e que automaticamente a gente tende a ter muito mais ruído, né, nessa história toda que acaba impactando negócios domesticamente falando, porque o cenário externo ainda parece ser mais favorável, pelo menos por enquanto. Olha, o que a gente gosta de balizar aqui é o lucro das empresas, né? Eu gosto de sempre, nas nossas conversas por aqui, repetir o mantra que, no longo prazo, o preço das ações reflete o crescimento do lucro das empresas, ou a queda também. Então, isso, no longo prazo, tende a ser um efeito que acontece com os movimentos aí das ações na Bolsa. E o que aconteceu, o que está acontecendo nesse ano com a Bolsa? A Bolsa está com uma expectativa aí de crescimento de 6%, versus o que cresceu em termos de lucro por ação de todas as empresas componentes do Ibovespa, por exemplo, em torno de 6%. É um crescimento que traz esse valuation que a gente estava comentando, 8 vezes e meio, que é um valuation barato, a 150 mil pontos. Considerando o lucro esperado para 2025, a gente fala de 150 mil pontos a 8 vezes e meio. Está barato versus os pares emergentes, inclusive. Se a gente joga uma bolsa para 170 mil pontos, 175, que é aqui no meu cenário de estresse, a gente está falando de uma bolsa brasileira aí de Ibovespa 10 vezes, que já se aproxima de pares emergentes latino-americanos, por exemplo, que negociam a 10 vezes. Então, isso considerando o nível de lucro de 25. Se 26, e as empresas fazem esse trabalho geralmente de ter um crescimento de lucro ao longo dos anos, né? Essa expectativa aumentando de lucro, esse valuation vai reduzindo também. Então, falar de bolsa, por exemplo, a 170 mil pontos, a quase 200 mil pontos, não é para 26, não é exagero, não. Porque nossa bolsa está muito barata, a gente ficou de lado nos últimos 4 anos. Então, de fato uma bolsa, assim, falar de um movimento que o mercado de ações no Brasil esteja otimista, esteja com níveis de precificação adequados, a gente está falando de uma bolsa acima de 200 mil pontos. Abaixo, ela ainda está subprecificada diante dos pares emergentes. É claro, 170 mil pontos eu acho ideal, é um ponto para ano que vem, que considera riscos, né? A gente vai falar de muito
da questão fiscal no ano que vem. Então, acho que 170 mil pontos ele coloca esses riscos no lugar. 200 mil pontos seria se a gente não tivesse, se a gente estivesse já eliminando os riscos. Mas com riscos, com tudo que a gente vê no país, eu acho que 170 mil pontos está em torno ali de 9 vezes para ano que vem, então não é muito difícil não, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é tirar as incertezas da mesa. Agora, Matheus, para a gente amarrar aqui, né, o nosso papo, onde que a gente vê, quais são os setores que a gente tem, né, a maior concentração desse fluxo que a gente acompanha agora, né, com essas altas recordes, quais são os setores que têm se mostrado mais favoráveis, mais atrativos e que têm concentrado mais esse fluxo? E mais, olhando um pouco para frente, devem permanecer esses setores, na visão de vocês, né, sendo os mais atrativos, ou qual outro ainda pode ser muito promissor, principalmente já pensando em 2026, a gente já está acabando aqui, né, com 2025, como que está a expectativa de vocês em relação a isso? Olha, existem dois lados aí dessa mesma moeda que a gente costuma comentar aqui. Em um ambiente que ainda traz riscos, que é o que a gente comentou, o risco ele ainda está na mesa e está embutido isso nos valuations, a gente gosta de pesar um pouquinho mais em setores mais defensivos. E aí a gente está falando do setor financeiro, do setor de utilities, são setores mais resilientes, setores mais perenes. Então a gente gosta de se posicionar um pouquinho mais, dado o ambiente que a gente vê no Brasil hoje, que ainda tem muita incerteza, muito risco, que já foi comentado. Agora, há oportunidades aí para as pimentinhas do portfólio que a gente costuma mencionar, né? Setores voltados à atividade doméstica e aqueles mais sensíveis à alta e queda dos juros costumam ter um desempenho muito bom quando as perspectivas, inclusive de juros, de queda de juros, estão na mesa. Então a gente fala do setor de varejo, do setor imobiliário, que sobe muito esse ano, por conta dessa expectativa de a curva de juros, né, ela caiu ao longo, se a gente compara ali com o ano passado. Então, essa expectativa para o ano que vem do Banco Central começar a reduzir os juros já começa a beneficiar esses papéis. Então, vale ficar de olho sim e ter um percentual ali da carteira em setores mais sensíveis a juros. É claro que a gente ainda prefere os mais defensivos, que é o caso do setor financeiro e de utilities, por exemplo. Até commodities, nesse caso, mais para a questão de mineração do que petróleo, que tem passado por um ano um pouco mais pressionado por conta dos preços da commodities, tem a sua parte ali, mas eu acho que o restante, seja na indústria, seja no setor de varejo e consumo e setor imobiliário, acho que vale ter em menor grau do que os defensivos, porque a gente vai vivenciar um ano que vem que a gente pode ter queda de juros e num Brasil que melhore no mais longo prazo, que esses riscos saiam um pouco da mesa, a gente pode ter esses papéis se beneficiando bastante, até porque eles também foram muito castigados ali ao longo dos últimos anos. Não só pelo ambiente macro, mas se a gente fala de varejo, por exemplo, a gente fala de competição com os chineses que estão aqui no nosso mercado aí, seja no vestuário, seja no e-commerce, que estão também pressionando ali a parte micro dessas companhias. Pois é. E a gente vai seguir repercutindo isso aqui bastante ainda, com certeza. Matheus, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Matheus Amaral, especialista em renda variável do Inter. Muito obrigada, querido, pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.